Seja bem-vindo ao 7º episódio da nossa série sobre inglês médio. Neste episódio falaremos sobre obstetrics, ou obstetrícia, que dá nome à especialidade de OB/GYN, ou GO no português. Neste vídeo focaremos em patologias obstétricas clássicas e não nos aprofundaremos em embriologia e malformações fetais, que merecem um vídeo à parte. Se você tem interesse em temas como branchial pouch derivatives, aortic arches, paramesonephric and mesonephric ducts e pronephros, mesonephros and metanephros, certifique-se de inscrever-se para ver os vídeos futuros. Seguindo a lista de defeitos possíveis a partir da concepção, temos, em primeiro lugar, a possibilidade de anectopic pregnancy, mais frequentemente, anectopic double pregnancy, quando a implantation, do óvulo, ovum, ocorre em outro lugar que não a parede uterina, geralmente na trompa de falópio, ou fallopian tube, geralmente secundário a um episódio de doença inflamatória pélvica, ou PID, Pelvic Inflammatory Disease, anterior que levou a um processo cicatricial na trompa. Mesmo uma implantação correta na parede do útero, no entanto, pode levar a defeitos de placentação, ou placental abnormalities, como por exemplo os casos de invasão placentária, como placenta accreta, increta and percreta, placenta acreta, increta e percreta, quando a placenta attaches ou anexa-se, implanta, no miométrio sem a presença de a decidual layer ou da camada decídua, o que em inglês facilita bastante a memorização, já que favorece a mnemonic. Placenta accreta attaches to the myometrium ou anexa-se, adere ao miométrio. Placenta increta penetrates into myometrium, ou seja, adentra o miométrio, e placenta percreta perforates através do miométrio, chegando à serose uterina. Uma causa possível de postpartum bleeding, ou sangramento pós-parto. Outras anomalias placentárias que podem se manifestar como emergências obstétricas são placenta previa, ou placenta prévia, quando a placenta se insere ou attaches a menos de 2 cm do internal cervical OS, ou o orifício interno do cervix, possivelmente overlying the internal OS, ou encobrindo o orifício interno, o que exige a C-section, short for cesarean section, ou uma cesárea. O termo cesarean surgery existe classicamente em inglês, mas foi substituído com o passar do tempo por C-section, ou secção ou incisão cesárea. Caso contrário, pode se manifestar como uma causa de third trimester bleeding, ou sangramento de terceiro trimestre. Temos ainda o descolamento prematuro de placenta, DPP em português, ou somente abruptio placenta ou placental abruption em inglês. Ao contrário do termo descolamento, que em português é usado no vocabulário cotidiano, o termo abruption em inglês é pouco usado fora do contexto médico, mas, em última instância, também é uma tradução técnica possível de descolamento. Neste caso, ocorre a separação da placenta da decídua antes do parto, ou before the delivery. Delivery, no caso aqui, é a entrega do feto. Talvez a entrega do feto para o mundo externo, por um certo ponto de vista. Infelizmente, no entanto, essa separação prematura da placenta ocorre devido à formação de um coágulo retroplacentário, ou retroplacental cloth, gerando frequentemente sofrimento fetal, ou fetal distress, e painful uterine bleeding, ou sangramento uterino doloroso na mãe,
sendo uma causa possível de stillbirth. Stillbirth aqui, no caso, é uma palavra que não existe no português. Existe no inglês o adjetivo stillborn, equivalente no português a natimorto, porém existe também o substantivo stillbirth, que poderia ser traduzido no português como o nascimento de uma criança morta, ou o processo que leva ao surgimento de um natimorto. Não existe no português nenhuma palavra equivalente a natimorte ou algo similar. Por essa razão, stillbirth é geralmente traduzida simplesmente como natimorto. No entanto, trata-se antes do processo do que do concepto. A placental abruption também pode ser uma causa de DIC, ou Disseminated Intravascular Coagulation, ou coagulação intravascular disseminada, em português, na mãe. Anormalidades menos frequentes da placenta incluem, por exemplo, filamentous insertion of the umbilical cord, ou inserção filamentosa do cordão umbilical, em que este se insere além do placental edge, ou da borda da placenta, fazendo com que vasos, precisem passar através das membranas entre o amnion e o chorion, gerando um risco de hemorragia, hemorrhage, caso os vasos sejam rompidos, lacerados, if the vessels are torn, e a presença de lobos acessórios placentários, ou accessory lobes, que também aumenta o risco de hemorragia, caso eles sejam separados, ou detached. No caso da inserção filamentosa do cordão umbilical, também pode ocorrer a presença de vasa previa, ou vasa prévia, que é análoga à placenta prévia, quando os vasos fetais passam sobre ou em grande proximidade ao cervical os, ou ao orifício cervical, também podendo representar uma indicação para C-section, ou cesárea. Uma normalidade muito mais frequente na placenta, no entanto, é simplesmente a obstrução mecânica ou funcional das artérias espiraladas, spiral arteries, em inglês, levando frequentemente à condição extremamente clássica de preeclâmpsia ou pré-eclâmpsia em português, que consiste na hipoperfusão placentária, levando ao mesmo tempo à hipertensão materna como tentativa compensatória e a danos à placenta, caracterizada clinicamente sobretudo pela presença de proteinúria ou proteinúria, quando associada a convulsões ou seizures, constitui-se eclâmpsia e, na presença de microangiopatia trombótica do fígado, pode-se ter a complicação de HELP syndrome, o que no inglês fica facilitado pela origem do acrônimo hemolysis, hemólise, elevated liver enzymes, elevação das enzimas hepáticas, and low platelets, ou plaquetopenia, sendo delivery, ou o parto, o tratamento de escolha na maior parte dos casos. Temos ainda a possibilidade de infecção da placenta por patógenos ascendentes da vagina. A rotura prematura de membranas, ou premature rupture of membranes, geralmente provoca a chorioamnionite, ou chorioamnionitis. No entanto, no inglês fala-se por vezes de termos menos frequentes no português: funisitis, ou a infecção do cordão umbilical, umbilical cord, e placentitis, a infecção ou inflamação da placenta. Ainda envolvendo a placenta, nós temos também a possibilidade de doenças trofoblásticas gestacionais ou neoplasias trofoblásticas gestacionais, gestational trophoblastic neoplasms, como mola hidatiforme ou hydatidiform mole em inglês, prestando atenção aqui ao fonema D, que existe na palavra em inglês, hydatidiform, mas não em português, hidatiforme, e choriocarcinoma, de pronúncia praticamente idêntica nos dois idiomas.
No caso da mole datiforme, um tumor benigno das vilosidades coriônicas, ou chorionic villus no singular, chorionic villi no plural, em que as vilosidades se apresentam edematosas com cystic swelling ou turgência cística e proliferação de trofoblastos ou trophoblasts. A descrição clássica é de um tamanho uterino maior do que o esperado para a idade gestacional e uma dosagem de beta-HCG, beta-HCG em níveis muito acima dos esperados para a gestação. Patologicamente, the complete moles, as molas completas, aquelas em que não há material fetal, são descritas como grape-like masses ou clusters of grapes, massas em formato de uvas ou aglomerados de uvas, referindo-se ao formato de uvas, e microscopicamente como um aspecto de honeycombed uterus ou útero em favos de mel ou snowstorm appearance on ultrasound, ou aparência de nevasca ou tempestade de neve ao ultrassom. Complete mole também pode se apresentar com hiperêmese gravídica ou hyperemesis gravidarum em inglês, e apresenta um risco de surgimento de choriocarcinoma, a neoplasia maligna de tecido trofoblástico, trophoblastic tissue, os cytotrophoblasts e syncytial trophoblasts, que possuem elevado risco de metástases, sobretudo para os pulmões, mas responde bastante bem à quimioterapia, chemotherapy, com methotrexate, nos casos derivados de mole datiforme. Por fim, sobre o fluido amniótico, amniotic fluid, podemos pensar em polydramnios e oligodramnios, polyhydramnios and oligohydramnios. No caso de polyhydramnios, existe excesso de amniotic fluid, geralmente por conta de malformações que dificultem a deglutição ou swallowing do fluido pelo feto, como esophageal or duodenal atresia, atresia de esôfago ou duodenal, ou ainda anencefalia, em que não há o reflexo nervoso para a deglutição, ou ainda, no caso de maternal diabetes, diabetes materna, em que a hiperglicemia fetal provoca fetal polyuria, ou poliúria fetal, aumentando a quantidade de líquido amniótico produzida. Já no caso de pouco líquido amniótico, oligohydramnios, pensamos geralmente em algo que dificulte sua produção, como insuficiência placentária, placental insufficiency, ou que impossibilite sua produção no feto, como bilateral renal agenesis, ou agenesia renal bilateral, ou ainda algo que obstrua seu caminho durante a excreção, como a hipertrofia do esfíncter urinário posterior, ou posterior urethral valve presence. Casos severos de oligohydramnios são frequentemente associados à sequência de Potter, ou Potter sequence. Obrigado pela atenção e pela decisão de compartilhar seu tempo comigo, e espero revê-lo ou revê-la no próximo vídeo. Neste vídeo, revisamos patologias obstétricas. No entanto, se você gostaria de conhecer também o outro lado da placenta, veja também os vídeos sobre embriologia.